O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 10 dias para explicar os motivos de não ter instalado a CPI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro analisa uma ação da senadora Soraya Tronic, autora do pedido para criar a comissão parlamentar de inquérito. A base governista chegou a apoiar o pedido, mas depois voltou atrás. O próprio presidente Lula declarou que não era necessária uma CPI para a apuração dos atos criminosos. O pedido para instalar a CPI conseguiu mais de 27 assinaturas, o mínimo necessário para criar a comissão. O próximo passo seria a leitura do pedido em plenário pelo presidente do Senado, o que Pacheco não fez até agora. Em evento na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos ver. O Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora, vai completar 2 meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas. Estão presas, chefe de família, senhoras, mães, avós. Gabriela, nós temos 2 pontos aí. Primeiro, o Pacheco, que ainda não leu o requerimento da CPI. Isso não é inédito. Presidentes da Câmara e do Senado costumam fazer isso, mas, enfim, conseguiu as assinaturas necessárias. Não deveriam ter sido assinadas. E a declaração do Jair Bolsonaro dizendo que essas 900 pessoas estão sendo presas, estão mantidas ali injustamente, que tem muito chefe de família. Bom, com relação, vamos por partes, né? Com relação à abertura da CPI, talvez ele estivesse, isso é difícil de saber, né? Não sei como é que está a conjuntura lá no Senado, talvez ele estivesse esperando o melhor momento para iniciar essa CPI, existisse algum acordo ali interno com relação, olha, agora a gente não vai ter tanto apoio, agora pode dar algum problema, porque de repente instala a CPI e tem muito barulho, né, e pouca efetividade. Então, talvez tenha sido por isso. Com relação ao Bolsonaro, o que me espantou dessa fala dele é que mesmo com todas essas prisões, mesmo com o movimento do STF, com a reação que veio das instituições, a união das instituições, e lembrando que essas pessoas que ele fala que não achou um canivete, que não achou nada, são pessoas que depredaram o Supremo Tribunal Federal, que depredaram o Palácio do Planalto, que lesaram os cofres públicos em milhões, e aí, inclusive com danos irreparáveis, as obras, né, que foram obras artísticas que foram destruídas e não sei nem se vão poder ser recuperadas. Então, ele fala tudo isso, que essas pessoas, mães, pais de família, é como se ele estivesse estimulando que esse movimento continuasse, que esse movimento repetisse. Então, me parece que é bom, talvez é por isso que ele não queira voltar dos Estados Unidos, porque ele, de alguma forma, está se vinculando a esse movimento e dizendo, esse movimento é legítimo, essas pessoas não deveriam estar presas. Ele está causando, insuflando uma certa comoção social. O fato de a gente estar discutindo isso aqui, ele está falando lá nos Estados Unidos, mas a gente está aqui no Brasil hoje falando, olha, o Bolsonaro falou que é tudo pai de família que está preso. 900 pais de família não são terroristas. A gente pode dizer que eles não são terroristas, a gente já discutiu isso, não são terroristas em termos legais, né? Porque a nossa legislação diz que ato terrorista é aquele ato que precisa ser motivado por xenofobia, discriminação racial e tudo mais, mas politicamente eles agiram de forma organizada, a mando de alguém, né? Havia chefes dessa organização criminosa e foram lá para atacar as instituições, para apoiar um golpe de Estado, para apoiar o presidente que foi derrotado, né? E derrubar o presidente eleito, legitimamente eleito. E aí o cara que foi derrotado falar, é absurdo que eles estão presos, são pais de família, são mães, avós. Eu acho que ele está querendo provocar, de alguma forma. Vou ler a sonora dele de novo para colocar para o Joel comentar. No Brasil, passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora, vai completar 2 meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas, e estão presas. Chefes de família, senhoras, mães, avós.
Gabriela está dizendo que ele está provocando essas pessoas a agirem de novo, a fazerem novos atentados, novos atos, Joel. É isso? Que mundo que a gente está vivendo, né? Tudo agora é atentado contra o Estado de Direito? Até um atentado contra o Estado de Direito, em que as pessoas explicitamente pedem um golpe de Estado e uma intervenção militar? Terroristas, ok, estamos de acordo, não são pela lei, acho que mesmo uma definição mais realista de terrorismo eu também não enquadraria elas como terroristas, mas estavam ali para dar um golpe de Estado, são golpistas, portanto, e vão ser tratadas a lei assim. Se é mãe de família, sinto muito, mãe de família também comete crime, então vai ser, não te segurava canivete, mas não precisa ter canivete para cometer, para ir lá invadir os prédios dos três poderes, vandalizar tudo ou ser conivente com a vandalização e pedir, o que foi o mais grave, pior do que o vandalismo, pedir o golpe de Estado, achando que as Forças Armadas iam intervir. Infelizmente, talvez não tivessem noção da seriedade do que faziam, talvez muitos ali estavam tão animados, se filmando, né? O Brasil é nosso, estavam num momento de êxtase e não perceberam que, olha, você tentar derrubar um governo pedindo intervenção militar mediante atos violentos é crime e você vai ter que responder para a justiça sobre isso. Defendo que sejam tratados com todo o rigor e as garantias da lei, que se não tiver necessidade de ficarem presos, que respondam em liberdade, mas sim, a justiça tratará o crime como o crime que foi e vai julgar, espero eu, condenar as pessoas que de fato participaram desse atentado. Quanto à CPI, só muito brevemente, eu acho que tem razão a decisão do Gilmar Mendes, né? E o precedente dela era até a CPI da Covid, né? Que o presidente do Senado queria ele segurar o quanto fosse. A CPI é uma arma das minorias no parlamento, então se o presidente da casa ficar segurando, nunca acontece. E então tem que botar realmente para acontecer aí, para ser justificada se vai ou se não vai. Nesse caso, até fui ver quem tinha assinado, né? Basicamente parlamentares pró-governo ali, né? Não sei bem qual que era a intenção deles ali, mas foi feita, foi mandada para o Pacheco, então Pacheco dê sua resposta, isso tem que acontecer. Estou questionando aqui uma pessoa bem próxima do presidente do Senado e a pessoa me disse, olha, precisa ter uma sessão ordinária, validação das assinaturas do pedido, enfim, ainda tem um trâmite aí, ele está jogando para frente. Agora, importantíssimas. Mas enfim, estou ali de bastidor que a gente não aqui apurando. sabe. Ao governo não interessa, coisa, né? Uma CPI sempre traz uma comoção e tira do próprio governo um certo controle sobre a investigação. A oposição pode passar a atacar o governo, dizendo, por exemplo, que ele facilitou a entrada das pessoas. Renato, por favor. Rapidamente, é verdade, é por isso que o governo não quer a CPI. Mas o compromisso com a democracia não pode ser exclusiva do governo de plantão. O compromisso com a democracia, inclusive, é o que separou a civilização da barbárie no último processo eleitoral. Em outras palavras, eu não estou nem aí se atrapalha ou não atrapalha a governabilidade. Nós já tivemos histórias no Brasil de colocar o atentado à democracia debaixo do tapete. E isso foi muito ruim para a consolidação da democracia. Eu não estou nem discutindo o óbvio, que é garantir que o direito das minorias, como bem disse o Joel aqui, seja respeitado, que é o instrumento de uma CPI. O que eu estou falando é o quanto que contribui ou não para o debate democrático do país apurar quem são os verdadeiros culpados pelos atos golpistas que ocorreram em Brasília. É esse o desafio. É esse o desafio, claramente. E é isso que segura, que tem que ser preservado através da CPI. Com relação à fala do Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Porque não foi só o que o Joel muito bem falou aqui, que era onde já se viu acusar de atos democráticos aqueles que fizeram os atos antidemocráticos. Nós estamos falando objetivamente aqui de uma fala do ex-presidente da República que criticou os fake news falando fake news. Falando fake news, inclusive, no resto da sonora dele, de que nos Estados Unidos não prenderam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É disso que nós estamos conversando aqui. Hélio, Bolsonaro diz que essas pessoas não são terroristas, não são golpistas. Não são terroristas, não são golpistas? Os 900 presos? Agora, houve crime Hélio, em Brasília. você pode repetir que a gente perdeu o comecinho do seu áudio?
Não, eu estava dizendo, Raquel, que pela lei brasileira não se qualificam como terroristas, mas houve crime, e crime grave de depredação de prédios públicos em Brasília. A questão, que a gente já falou aqui algumas vezes, Raquel, é que tem centenas de pessoas presas preventivamente, sem um julgamento. Então você ainda não sabe, não fez a tal individualização para demonstrar quem fez o quê, quem cometeu que crime. E eu acho que isso é grave. O tempo já é o suficiente para você fazer um julgamento, dado a importância desse tema para o Brasil, né? E quando eu falo dessa prisão preventiva, não vamos esquecer que há centenas de milhares de gente, normalmente pobre, que também estão presos preventivamente, acusados de um crime. Podem ter feito o crime, mas não foram julgadas ainda. Também está errado, tá? Sobre a questão do Pacheco e da CPI, ele está obstaculizando. Ele está cometendo uma ilegalidade. Ele não pode segurar a instalação da CPI, né? É um direito das minorias. Vamos dizer, os apoiadores lá do Rogério Marinho, que votaram nele, certamente fazem parte, boa parte deve fazer parte das assinaturas, e eles vão explorar certas coisas que o governo tem hoje na mão. Hoje o governo tem a Polícia Federal na mão da investigação e vai focar, como a gente tem visto o governo fazer, no que interessa a eles. Mas a CPI vai focar também, por exemplo, no que o Flávio Dino exatamente sabia naquele dia, no que o chefe da guarda de cada um daqueles prédios sabia ou não sabia naquele dia, né? O Marcos Duval certamente vai fazer um escarcéu nessa CPI. A gente sabe que CPI em geral, um circo, mas a CPI vai ter um foco certamente bastante distinto do que só a investigação feita pela Polícia Federal, que hoje está na mão do governo. Agora, de novo, Pacheco está descumprindo a Constituição, descumprindo a lei, e o Supremo, nesse caso, está certo, tem que ser implementada a CPI. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio rapidinho. Hélio, você acredita que o Bolsonaro seria a favor ou contra a visita íntima para essas pessoas que estão presas por causa dos atos antidemocráticos? Não tenho a menor ideia, pergunta a ele, liga lá para ele. Temos tempo ainda, Natália? Então tem uma perguntinha rápida para a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, o Hélio diz que o Pacheco está colocando obstáculos à CPI, que ele está agindo de forma assim, incorreta e ilegítima. Então, até estava aqui pensando, a gente ficou aqui, deve ter alguma coisa por trás, realmente. É que, olha, eu não sei quem que entrou com esse pedido da CPI, mas pode ser que seja algum movimento da oposição, tem alguém da oposição ali querendo ter mais informações que são sigilosas, porque a CPI, ela acaba... Eu acho que isso que o Hélio falou me despertou um pouco disso também. A CPI, ela acaba abrindo a possibilidade de você investigar mais do que está só na mão do STF, por exemplo, né? Porque hoje todas as investigações estão concentradas principalmente no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, e em parte com a Polícia Federal. Talvez com a CPI pode causar uma certa... pode virar um instrumento de oposição, talvez seja isso. Mas é legítimo. Só um minutinho, gente, que eu preciso chamar o mercado. Só dar uma informação. As sessões que são precisas ser feitas para validar as assinaturas, me informa aqui uma fonte próxima ao presidente Pacheco, devem ocorrer nesta semana. A definição das comissões, perdão. É preciso formar essas comissões que serão feitas nessa semana e aí fazer uma sessão ordinária para validar os pedidos. Vamos aguardar.